Oi, oi, amadas. Hoje a gente vai falar de um assunto que não é muito agradável, né? É um assunto tenso, que às vezes a gente prefere fazer de conta que não existe, mas relacionamentos abusivos são, infelizmente, muito comuns na nossa sociedade, nas nossas vidas. Não necessariamente nas relações amorosas, mas às vezes nas relações profissionais, com o irmão, sociais, com um amigo. Às vezes a gente pode ter um amigo que é abusivo na relação com a gente, ah, pais, filhos abusivos na relação com os pais. Gente, abuso na relação é todo e qualquer comportamento que ultrapasse os limites do outro, ou que faça com que o outro se sinta insuficiente do lado da pessoa, do seu lado, por exemplo. Então, quando a gente fala em relacionamento abusivo, a primeira coisa que a gente precisa é abrir a cabeça e entender que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer classe social, em qualquer relação. É isso mesmo, Vivi. Ou nós podemos ser abusivos com o outro sem saber. Às vezes a gente ultrapassa mesmo os limites do outro e coloca o outro numa situação muito desconfortável, e se o outro não consegue se posicionar de uma maneira assertiva, explicando o que está sentindo, e aí sim a gente percebe e puxa o freio de mão e muda o comportamento, pode acontecer. Normalmente, as relações abusivas, eu vou sempre usar o termo abusador e vítima, tá? Se vocês perceberem que eu tô usando a vítima sempre no feminino e o abusador sempre no masculino, é porque fica mais fácil pra mim, pra gente identificar de quem eu tô falando, mas que não necessariamente porque isso seja uma regra. Sim, a maioria dos abusadores são do sexo masculino e das vítimas do sexo feminino, principalmente nas relações amorosas, mas não exclusivamente. Existem casais onde as mulheres abusam e a vítima é o homem. Existem relações homossexuais onde um homem abusa do outro e homossexuais onde uma mulher abusa da outra. Enfim, não é uma regra absoluta, mas pra gente conversar aqui, pra ficar mais fácil, eu vou identificar dessa maneira. Combinado? E aí, gente, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a falta de informação, o preconceito e o julgamento que gira em torno desse tema de relacionamento abusivo. É muito triste porque isso complica ainda mais para as pessoas que estão vivendo dentro de uma relação abusiva, para as vítimas conseguirem sair, porque elas sentem muita vergonha de estarem passando por isso. Isso quando elas percebem que elas estão numa relação abusiva, porque a grande maioria das mulheres, principalmente com quem eu conversei, que me falou, Fá, eu já passei por isso. Todas elas falam, eu não sabia que aquilo era uma relação abusiva, eu não sabia que aquilo era abuso. Porque tudo acontece de uma maneira muito subliminar, muito sutil, muito sorrateira no início. E isso dificulta realmente que a gente identifique que essa relação é abusiva ou que essa relação tem uma tendência abusiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar jogar fora o julgamento de que a vítima é vítima porque quer, de que a vítima não sai porque não quer. Não é. Se ela se tornou vítima, é porque ela realmente se perdeu no caminho, porque ela já teria corrido. Então, mais do que nunca, a gente precisa exercer a generosidade com relação às pessoas que sofrem numa relação abusiva. E a generosidade e a compaixão com a gente mesma, quando a gente tá numa relação abusiva e a gente não tá se dando conta, ou a gente não sabe como sair. Porque não é fácil. Do mesmo jeito que é um processo a relação se tornar abusiva, porque, obviamente, o abusador não chega com um rótulo, eu sou o abusador, eu sou o lobo mau. Não, ele chega fantasiado de príncipe encantado. E o mais complicado é que o início das relações abusivas, eles são maravilhosos. Normalmente as pessoas estão
em altíssima lua de mel, num processo de fusão, de necessidade um do outro muito grande, aonde eles se colocam como super abençoados por terem se encontrado e por precisarem ficar juntos, e são eles contra o mundo contra os dois, e os dois juntos são fortes, e a melhor coisa que aconteceu na vida de um do outro é ter se encontrado. E aí, nessa hype, nessa adrenalina absurda da paixão, o abusador, eu brinco que parece que existe uma universidade do mal que forma os abusadores, porque o processo é todo muito semelhante entre todos os relatos que eu escuto. O abusador começa a minar as estruturas da vítima. Então, se você está se percebendo ou conhece alguém que está numa relação que o começo foi muito intenso, que logo de cara as pessoas já não conseguiam se desgrudar de jeito nenhum, isso é um sinal. Isso é garantia de que é uma relação abusiva? Não, mas é um sinal para ficar atento. Por quê? Porque daí pode seguir para uma relação saudável ou daí pode seguir para uma relação abusiva. Mas normalmente os relacionamentos abusivos, eles não começam lights, eles começam já muito intensos. Então essa é uma dica. E aí, o abusador, por conta da sua própria insegurança, ele começa a minar as relações de estrutura da vítima. Então, o que ele faz? Ele começa a reclamar dos amigos dela, ou se fazer de vítima, falar que os amigos não gostam dele, não tratam bem ele, que a família dela tem X defeitos, ou que ele se sente desconfortável perto da família dela, e que aí, toda vez que ela quer sair com os amigos, ou que ela quer ver a família, ele começa a dar motivos para ela não ir. Falar, não, você vai me abandonar, você vai me deixar sozinho? Não, fica comigo. Se você for, eu vou sair com os meus amigos, vou pra gandaia. E aí ela se sente insegura. Não, mas peraí. Então eu não vou sair com as minhas amigas para ele não me trair, para ele não me abandonar. Tudo começa a girar em torno do ou você fica só comigo, ou você agradece de que só existimos nós dois nesse planeta e me dá total atenção e se desconecta das suas fontes anteriores de suporte, que são seus amigos, seus familiares, seu trabalho, enfim, suas fortalezas, ou você corre o risco de me perder. Isso tudo eu tô falando numa relação, sobre relacionamento abusivo, numa relação amorosa, afetiva entre um casal, independente se é homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, enfim, não importa, né? Mas esse é um padrão clássico. Então, se vocês estão observando que vocês entraram numa relação, ela tá intensa demais, e o outro começa a meter o pau nos seus amigos, ou a se fazer de vítima, se colocando como, eles acham que são melhores que eu, e começa a boicotar as suas relações, que são as suas estruturas, fazendo de conta, querendo transparecer que isso é amor, isso é porque ele te ama demais e porque ele te quer perto demais dele o tempo inteiro, atenção, mais um sinalzinho amarelo, porque à medida que você vai se desconectando das suas estruturas, da sua origem, da sua família e dos seus amigos, você vai ficando mais vulnerável. Entendeu a sacada? E quanto mais vulnerável você fica, quanto menos fortalecida você está por conta de se afastar das suas relações, mais o outro se sente confortável em abusar. Porque você começa a ficar sem opção, a se sentir sem escolha. Então, essa é mais uma dica pra gente ficar de olho aberto, sinal assim amarelo bem grande. Já dei duas. Primeira, uma intensidade muito forte logo no início e uma necessidade de fusão absurda. Segundo, começar a minar as suas relações de estrutura familiar e social dos seus amigos. E aí, gente, é importante a gente ressaltar também que a relação abusiva, ela não é só ruim. Porque se ela fosse só ruim, ninguém ficava, ninguém começava. Nessa fase da fusão
existe o endeusamento e a idealização dos parceiros. Tanto a vítima quanto o abusador colocam um e o outro num pedestal espetacular. Naquele pedestal que a gente sempre quis ocupar esse espaço. A gente sempre quis ser na vida do outro a pessoa mais importante do universo, a mulher mais maravilha, mais gostosa, mais linda, mais inteligente, mais valorizada, né? Quem não quer? Todo mundo quer. E aí, o abusador coloca a gente naquele lugar. E a gente coloca ele naquele lugar também. Só que o que acontece? Esse lugar de perfeição e de idealização é um lugar que não existe, é uma ilusão, tá certo? Quando o parceiro, abusador, começa a perceber que você não é perfeita, cara, ele fica enfurecido. Ele fica com muita raiva, porque como assim você não é perfeita? Você tem que ser perfeita. Eu comprei a sua imagem numa idealização ilusória, mas eu paguei por ela, eu comprei essa imagem. Então você tem que ser. E aí ele começa a fazer o jogo contrário, que primeiro ele te colocou num pedestal ilusório, e aí ele começa a te espinafrar e te judiar e a te comparar de uma maneira que ele vai minando a sua terceira estrutura, que é o seu amor próprio e a sua autoestima. Então ele faz um jogo que, ora, você tá no pedestal, ora, você tá embaixo dos pés dele, no capacho. Ora, você é maravilhosa, ora, você é uma merda. E esse jogo é muito cruel e é muito, 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 muito depreciador e destrói a autoestima e o amor próprio das mulheres, da vítima, né? Não só das mulheres, mas de qualquer vítima. Então você começa a perder todo o teu chão, porque a gente, quando não tem amor próprio, a gente se sujeita a qualquer coisa e a gente se desespera pelas migalhas que o outro tá jogando pra gente. Então, mais um ponto pra gente ficar atento, né? Se a gente tá sendo idealizada demais e se a gente tá sendo colocada pra baixo demais, no sentido de você não é aquilo que eu esperava que você fosse. E numa relação abusiva, e isso serve para todos os tipos de relacionamento abusivo, não só no amoroso, a vítima, ela nunca é boa o suficiente. Ela sempre precisaria ser melhor para merecer a relação com o outro, ou para manter a relação com o outro. Existe uma ansiedade e uma angústia constante, um sentimento de inadequação e de risco de não pertencimento constante na relação entre a vítima e o abusador. Então, se você está numa relação onde você está o tempo inteiro angustiada que você precisa ser diferente ou precisa ser melhor de quem você é, para que você permaneça na relação, para que você continue sendo amada, para que você continue sendo valorizada e desejada, ai, temos um problema muito grande, porque as relações saudáveis, elas são relações onde as pessoas compreendem que ninguém é perfeito e que a gente ama o outro e aceita e valoriza, mesmo com os desafios do outro, com as dificuldades do outro, com os defeitos do outro. A gente ama o outro como um todo e não a idealização do que a gente espera que o outro seja ou se torne ao nosso lado. Você percebe que no relacionamento abusivo existe uma distorção de realidade muito grande? E essa distorção é uma distorção por conta de uma expectativa impossível de ser alcançada e completa na vida, né? Porque o abusador espera que a vítima seja tudo que ele idealizou e ainda compense todas as carências e frustrações e inseguranças dele próprio. Impossível. Porque só a gente mesmo pode lidar e superar e, enfim, todas as nossas carências e frustrações. A gente precisa dar conta da gente. A gente não pode esperar que o outro dê conta.
Só que numa relação abusiva, o abusador, ele não admite que ele tenha qualquer defeito. Ele segue vendendo para a vítima essa imagem de todo poderoso, perfeito, maravilhoso, que ela comprou lá no início da relação e idealizou, lembra? E coloca nela toda a culpa dele não poder ser esse homem maravilhoso e perfeito que ele seria se ela fosse boa o suficiente. Olha só o enrosco e a complexidade que envolve um relacionamento abusivo. A vítima nessa altura já tá sem suporte de família, de amigos, porque foi se afastando por conta das implicações do abusador. Ela já tá com amor próprio no chinelo. Ela tá desesperada para provar para ele que ela sim merece esse amor e merece estar com ele, que ela sim é boa o suficiente, apesar dela própria já não acreditar mais. E se sentindo mega culpada por ele não ser o príncipe encantado com ela, que ela sabe que ele pode ser porque um dia ele foi lá no início da relação. É muito complicado, gente. Não é uma situação fácil. Por isso que é muito importante que a gente possa perceber logo no início que a gente está entrando numa furada ou que a relação que a gente está tem uma tendência a se tornar uma relação abusiva e a gente já corte isso, assim, esse mal pela raiz, porque à medida que a gente vai vivendo dentro de uma relação abusiva, a gente vai perdendo as nossas forças e aí é muito mais difícil, né? E essa live, assim, de verdade, mais do que falar sobre relacionamento abusivo, eu gostaria muito de implorar para todo mundo que está assistindo e que vier a assistir para baixar o julgamento contra as vítimas. Porque se para elas está tão difícil e é tão complexo, sem a ajuda e o apoio e o amor incondicional dos amigos que ela abandonou, da família que ela desprezou, dos momentos bacanas que ela desperdiçou, que poderia ter estado com vocês, com a gente, mas que estava lá presa naquele enredo tóxico da relação abusiva, sem essa generosidade, essa compaixão e esse amor incondicional pelo ser humano que ela é, não pelas escolhas que ela fez, cara, ela não consegue sair. É muito difícil. Claro que ela precisa ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, inclusive, mas o apoio e a compreensão e a compaixão das pessoas com quem ela se relacionava, talvez ela não se relacione mais, mas com quem ela se relacionava, é muito importante, porque além dessa montanha-russa emocional, as vítimas têm muita vergonha de continuar ali, porque elas sabem da expectativa das pessoas que convivem com ela e que veem que aquilo não tá legal. Elas sabem que existe uma expectativa de cobrança, de uma mudança de atitude, dela sair dessa relação que ela não tá dando conta de fazer. Então ela fala, bom, eu vou me afastar, vou fazer de conta que o meu parceiro é maravilhoso. Porque aí as pessoas não vão ficar me cobrando que eu pule fora dessa. Entendeu? E a maioria das vítimas faz isso sim, mente. Eu conheço pessoas que no Natal compram presentes para elas mesmas e falam que foi o parceiro que deu, porque tem vergonha. Ou que, sei lá, toma uma porrada e fala que caiu. Isso é a coisa mais comum do universo. E a tristeza é que nessa dinâmica, um outro sinal que é mais do que significativo é a culpa, é o sentimento de culpa, porque a vítima se sente muito culpada. Culpada por ter entrado na relação abusiva, culpada por ter ficado, culpada por ter se afastado dos amigos, culpada por ter sido injusta com a família, culpada por não ter sido forte o suficiente para sair logo, culpada por ele ter se tornado uma pessoa que ela nunca imaginou que ele se tornaria, porque na verdade a imagem que a vítima tem do abusador é do cara maravilhoso, perfeito, do início da relação, e que se ele se transformou num abusador foi porque ela não era boa o suficiente, culpada pela relação não ter dado certo,
porque é isso que ele planta que tudo que ele faz, a culpa é dela. E aí todas as reações dela, que muitas vezes são, sim, desajustadas, mas não tem como a gente receber uma agressão e não reagir de uma maneira emocional ou até tóxica, inclusive desajustada, é muito difícil, né? Porque é ação e reação. E aí ele fala, tá vendo? Você é louca. Ele fala, quando ela reclama de alguma coisa, você fez isso ou aquilo, ele fala, eu? Imagina. Não, isso chama gaslighting. Você tá louca, eu não fiz isso. E aí a vítima começa a questionar da própria sanidade mental. Começa a questionar a própria memória. Mas será que isso aconteceu mesmo? O cara xinga ela num dia, ela tá chateada no dia seguinte, não fala com ele. Por que você tá assim? Meu, você me xingou. Eu? Imagina, não te xinguei, você tá louca. E aí, ela, além de estar com a autoestima no pé, além dela ter se afastado das estruturas emocionais dela, de família, de amigos, além da culpa que ela sente, ela ainda começa a questionar a própria sanidade. Então, assim, outra característica importante que a gente precisa ficar ligada é quando o nosso parceiro tá o tempo inteiro comparando a gente. Como é que funcionam essas comparações normalmente? No começo da relação, lembra na época do endeusamento com o outro, o parceiro espinafra e fala mal das ex e coloca você como uma mulher perfeita. E aí, ao longo do caminho, à medida que ele vai percebendo que você não é perfeita, que você não é a pessoa que ele idealizou e de verdade jamais seria, porque o que ele tá buscando não existe, né? É fruto da cabeça dele, da distorção e da inadequação dele, não sua. Ele começa a te comparar com todas as outras mulheres do planeta. Ele começa a falar que você tá gorda, ou que a ex dele, que era aquela pessoa horrível, onde ele era injustiçado, até ela era melhor que você. E aí, gente, vocês me perguntam, mas Fá, tudo bem. A pessoa tá lá, percebe que é vítima, ou não tá feliz. Tudo bem que ela perdeu amigo, perdeu família, perdeu amor próprio, mas por que ela não sai? Porque lembra que eu falei que o amor próprio no chinelo faz com que a pessoa fique desesperada por qualquer migalha de qualquer sentimento que se pareça com amor? Existe um círculo vicioso na relação abusiva, conjugal principalmente. Na verdade, olha, nem só conjugal, viu? Porque acho que isso serve para todos os relacionamentos abusivos. Que chama como é que é? Walker Cycle of Abuse, alguma coisa assim. Que foi uma psicóloga americana que criou esse gráfico e é espetacular. E é assim, aqui em cima, nesse círculo, tá o cara perfeito, maravilhoso, mega master, amor da vida. Aí ele começa a se frustrar com as próprias expectativas, com as próprias loucuras e inadequações e começa a dar porrada em quem tá mais próximo. Começa a dar porrada não necessariamente física, tá? Não necessariamente física. E aí chega no ápice que ele tá massacrando tanto a outra pessoa que ela fala assim, ai, não aguento mais, chega, eu vou embora, não aguento, não quero mais, não dá. Quando ela faz isso, ele se desespera, porque no fundo o abusador é uma pessoa que não dá conta de si, né? E não é papel de vítima nenhuma e de ninguém da sociedade dar conta dele por ele, viu? Nem adianta tentar porque ninguém consegue. Só quem consegue dar conta de si é a própria pessoa e com a ajuda de um profissional na maioria das vezes. Ele se desespera, implora perdão, jura por Deus que nunca mais vai fazer isso. A vítima, que quer tanto que ele volte a ser aquela pessoa maravilhosa, aquele príncipe encantado que ela idealizou, ela acredita, porque ela quer tanto que ele seja, porque se ele for perfeito e se ele nunca mais espinafrar ela, significa que ela também é perfeita. E ela quer acreditar, porque ele tá realmente arrependido. E aí ela dá mais uma chance.
E aí ele volta a ser aquele cara maravilhoso, só que por algum tempo. E quanto mais longa é a relação, menor é esse tempo onde ele é maravilhoso e maior é o tempo onde ele é carrasco e cruel. E menor é o tempo onde ele pede perdão. Então é um círculo mesmo, gente. Só que é um círculo de uma adrenalina absurda. Porque você imagina a adrenalina que é essa paixão, essas brigas absurdas. Tem casais que vivem em torno disso, que as brigas dão tesão. Quando um casal fala que as brigas dão tesão, é uma coisa que não tem algo de cheirando mal nesse reino aí. Porque um relacionamento saudável, ele é um relacionamento de paixão, mas é um relacionamento de respeito. Ele não precisa da ansiedade, da angústia, do abandono para que tenha paixão. E essas brigas, elas normalmente fazem justamente isso. Elas dão angústia e ansiedade do abandono, e aí o outro faz qualquer coisa para estar com você, e esse fazer qualquer coisa para estar com você é o que alimenta com migalhas o seu amor próprio, que foi destruído ao longo da relação abusiva. O que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa, além de indicar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, é dizer para ela que ela não está sozinha. É dizer para ela que a nossa amizade e o nosso amor por ela é incondicional. É dizer para ela que ela não precisa ter vergonha de estar passando por isso. Que a gente entende que tem muitos fatores envolvendo essa relação e essa situação, e que ela tenha o tempo dela e que tá tudo bem. O que a gente pode fazer que mais ajuda uma vítima a criar coragem e olhar com discernimento e clareza para a vida que ela tá levando e para a relação abusiva que ela tá vivendo é justamente não julgar. Talvez através do não julgamento ela se sinta mais fortalecida e apoiada para começar a se estruturar para sair. Normalmente, quando existe uma relação abusiva conjugal, ela é abusiva de muitas formas, né? Existe abuso moral, que é aquele abuso que faz com que a pessoa se sinta uma merda. E esse é o mais comum e mais constante, a ponto da pessoa realmente acreditar que ela não vale nada. Existe, e aí assim, e quando a vítima acredita que ela não vale nada, Clara, ela precisa desesperadamente continuar ali. Porque o abusador faz questão de falar pra ela que ele é um santo, que ele é muito generoso e dadivoso, porque ele continua ao lado dela, mesmo ela sendo uma merda. Mas que ninguém... Quem que ia querer a mulher assim? Ninguém. Então, minha filha, você tem que dar graças a Deus de eu ainda estar aqui do teu lado. É isso que eles fazem. Então, você imagina para uma pessoa que tá com o amor próprio destruído, as estruturas sociais, de amizade, familiares destruídas. Muitas vezes, o abusador também amarra essa pessoa através do abuso financeiro, onde ele toma conta da grana. Algumas vezes ele não permite que a mulher trabalhe, outras ela trabalha, mas ele não permite que ela administre a grana, então ela fica amarrada, porque ela, além do medo físico, além do medo de sobrevivência, além de não acreditar que ela é capaz de reconstruir a vida emocionalmente, ela também entra em pânico, com medo de não conseguir sobreviver literalmente, porque as ameaças nem sempre são explícitas, nem sempre são, se você me deixar, você tá fudido, eu vou te matar. Muitas vezes as ameaças são sutis. Você vai viver do quê? Você vai morar embaixo da ponte? Entende? Existe abuso patrimonial, onde todos os bens ficam no nome do abusador e a vítima não tem direito a nada. Existe abuso sexual, onde o parceiro, o abusador, obriga a vítima a se relacionar com ele da forma como ele quer, quando ele quer, e ainda fala para ela que ela não é boa o suficiente. É muito, muito, muito complexo. Então, esperar que uma pessoa que passou por todo esse processo de massacre da alma, que é
pra mim, uma relação abusiva massacra a alma. Consiga sair disso simplesmente porque a gente tá falando pra ela que o relacionamento que ela tá vivendo é abusivo e ela precisa sair dali. Também é um pouco abusivo, sabe? É um pouco cruel demais. Não é assim fácil. Mas a boa notícia é que não é impossível. Ao contrário, é muito possível e a gente tem muita chance sim de se reerguer, de se reestruturar e de ser muito feliz numa relação saudável. Mas para isso a gente precisa confiar na gente e a gente precisa passar a se amar incondicionalmente. E às vezes tá tão difícil pra gente se amar depois de tanto massacre da alma que as pessoas que estão à nossa volta, às vezes uma amiga, às vezes uma conhecida, que demonstre que se importa, que acredita nela e que ama a essência dela incondicionalmente, é um super empurrão para a vida, sabe? Então, Dri, realmente, o que você pode fazer é ajudá-la a perceber o que é saudável e o que não é, mas sem falar, olha, isso não é amor, esse cara não te ama, você tá achando que ele te ama, ele não te ama nada. Sim, a gente sabe que isso não é amor. Mas às vezes falar para uma vítima que ela não é amada é justamente reforçar o que o cara tá o tempo inteiro falando, que ela não é digna de amor. Então talvez se você colocar isso de uma outra forma, que é: isso não é amor e você merece amor, você merece ser amada, você é digna de amor, mas essa pessoa não sabe amar. Não é que ela não te ama porque você não é boa o suficiente, é porque ela não sabe, ela não tem capacidade de amar. Ela é narcísica demais, ela é egoísta demais. Ela é desequilibrada emocionalmente demais. E o que você tá tentando salvá-lo e resgatá-lo e transformá-lo, você nunca vai conseguir, porque esse é um papel dele próprio com ele mesmo. Entende? Então é esse cuidado do não julgamento mesmo e do acolhimento incondicional. E aí sim, a pessoa precisa muito de apoio psicológico e de fazer um plano para sair da relação o mais inteira possível. Porque na grande maioria das vezes a pessoa acha que não tem como, que não tem escolha, que não tem saída, então ela precisa planejar. Uma das coisas que normalmente ajudam uma mulher a sair de um relacionamento abusivo é pensar nos filhos, nas filhas principalmente. Porque quando uma mãe ela é vítima do parceiro numa relação abusiva, ela não percebe, mas ela está ensinando para as filhas que a mulher não pode dar conta de si sozinha e que ela precisa aguentar qualquer coisa para ter um amor, para ser amada, para ter um marido. Então, ela está ensinando o caminho das pedras. Ela corre o risco de transformar a filha em vítima e os filhos em abusadores. Porque essa dinâmica passa a ser aceitável, passa a ser possível. E o que ela ensina é que a mulher pode não ser boa o suficiente. E que se ela, mãe, não é boa o suficiente, por que a filha seria numa relação? Olha o perigo. E eu percebo que muitas vezes, principalmente mulheres que passaram por casamentos abusivos, essa percepção do que elas podem estar colocando em risco na formação emocional e psicológica e da personalidade dos filhos, às vezes é uma motivação forte o suficiente para elas encontrarem essa força que elas não encontraram até então. Eu coloquei no site, gente, no www.fabianaguntovich.com, tem lá uma aba que chama Downloads, e dentro dessa aba eu tô colocando os conteúdos mais parrudos que eu compartilho com vocês aqui, os complementos. Então lá tem uma aba dentro de Downloads, relacionamento abusivo, e você clica e você pode fazer o download de graça, não tem nenhum custo, de um PDF que é um teste, onde tem várias situações que você vai responder. Se isso acontece, sim com frequência, sim às vezes, sim apenas uma vez ou nunca.
E à medida que você vai respondendo com que frequência você sente isso ou vive isso, você vai podendo observar o quanto a sua relação é abusiva ou não. É muito importante que cada pessoa que considere se pode ou não estar numa relação abusiva, ou se será que essa relação tem uma tendência a se tornar abusiva ou não, leia, responda para si mesmo, não precisa me mandar, vocês vão imprimir essa folha, vocês vão responder isso assim, no escurinho, com um abajurzinho, só você e a folha e você, não precisa ter vergonha, não precisa se identificar nada. Mas vocês vão conseguir perceber se a relação é saudável ou não. E é muito importante. E se não for, por favor, busquem ajuda. Não tô puxando sardinha, não precisa me ligar, não precisa ser comigo, tá tudo bem. Eu só quero que dessa forma eu possa ajudar vocês a ter um pouquinho mais de clareza e através desse questionário vocês possam também ajudar outras pessoas. Se de repente vocês conhecem alguém, puxa, eu acho que a relação da minha melhor amiga não tá legal. Fala pra ela, nossa, tem um site que tem um PDF que de repente você pode baixar pra refletir, dá uma olhada, sabe, gente? Porque é uma forma da pessoa olhar pra dentro de si, num ambiente seguro, ela sozinha, sem o risco do julgamento de outras pessoas. E isso eu percebo que é muito importante, sabe? Porque as pessoas que são vítimas em relações abusivas, elas têm uma dificuldade muito grande de se colocar. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que justificou por muitos e muitos anos o abuso como sendo culpa da vítima. Ah, ele batia nela. Ah, mas ela também devia fazer alguma coisa para apanhar. Ah, ele abandonou ela. Ah, é porque ela não devia ser boa o suficiente. Entende? E esse tipo de observação, esse tipo de comportamento que justifica uma agressão, seja moral, seja física, seja verbal, seja sexual, como, por exemplo, um estupro, que justifica, mas ela estava de mini saia, mas ela estava bêbada. Qualquer justificativa com relação a um ato de agressão contra a sua integridade, seja ela moral ou física, qualquer justificativa, ela reforça o poder do abusador e ela desempodera a vítima. Inclusive, na coragem de compartilhar a dor. E quanto menos a gente compartilha a nossa dor, menos força a gente tem para superar. Não é? Então, por exemplo, vou ler aqui algumas das questões, né? A primeira, para a relação ter futuro ou para ele te amar, não basta você ser quem você é. Você tem a impressão de não ser boa o suficiente para ele. Ele faz questão que você perceba o quanto é sortuda por tê-lo na sua vida. Se essa é uma situação ou um sentimento que você sente com frequência na relação, bota X. Ou não, nunca senti isso. Eu acho que ele me acha o máximo mesmo e eu sou mega master boa o suficiente. Beleza, põe nunca. A relação tem um histórico de promessas não cumpridas. Você se questiona se você estava mesmo certa, se a situação é como você entendeu ou como ele afirma. Acaba duvidando da própria memória sobre o combinado não cumprido e mesmo assim você acaba relevando e dando mais uma chance. Isso acontece com frequência? De vez em quando? Uma vez? Nunca. Outra característica, né? Eu tô pulando algumas só para dar um exemplinho. Quando você conta para alguém como foi uma das suas brigas, o ouvinte, a pessoa para quem você tá contando, fica horrorizado, falando, nossa, não acredito que isso aconteceu. Isso acontece com frequência? Ou as brigas ou as discussões de vocês são respeitosas? Porque quando são respeitosas, o outro não fica horrorizado, tá certo? O outro só vai ficar horrorizado se vocês deixaram de se respeitar. E aí, quando não há respeito, há abuso, tá certo? Você se esforça para convencer o seu círculo de amizades e familiares de que eles estão errados sobre o seu parceiro, sobre a relação, sobre você e principalmente sobre a forma como o outro te trata, que não é tão ruim assim? Você se percebe indo contra os seus próprios valores, sendo leal ao parceiro, mas desleal com você mesma?
As qualidades que você enxerga no seu parceiro fazem com que você ignore atitudes destrutivas ou agressivas dele? Então, são 25 situações ou questões que indicam se a relação é abusiva ou não. E além disso, eu coloquei junto com esse PDF um outro arquivo que eu chamo de conceitos e conselhos preventivos e protetivos, que deveriam ser ensinados no jardim de infância para todas as mulheres e para todas as pessoas do planeta. Que são as noções e as verdades que se perdem num relacionamento abusivo. Como você não precisa agradar os outros sempre para ser uma boa pessoa e ser aceita e amada. Um não para o outro é um sim para você e tá tudo bem. Então tem uma série de conceitos e conselhos e verdades que se perdem numa relação abusiva. E que se a gente tem esses conceitos muito fortalecidos e muito íntegros dentro da gente, a gente não cai nas arapucas do relacionamento abusivo. E quando eu falo arapuca de um relacionamento abusivo, é porque esse relacionamento no início, ele é a melhor promessa de relação do universo. O que o abusador vende é que você vai viver um conto de fadas ao lado dele. E a promessa de que isso venha a se realizar alguma vez na vida é o que mantém a vítima presa. Entenderam? É bem complexo, é bem complicado. Eu tenho, 60 páginas escritas sobre isso. Estou desenvolvendo um projeto com uma produtora de vídeo para fazer uma série de vídeos sobre como prevenir e alertar e informar melhor dessa dinâmica do relacionamento abusivo. Então, assim, tem muito material e eu não consigo falar aqui com vocês sobre tudo isso porque é muita coisa. Mas eu acho que já deu para dar uma pincelada e já deu para vocês perceberem alguns insights nas relações. E lembrando que um relacionamento abusivo nem sempre é na relação afetiva. É muito comum o relacionamento abusivo acontecer entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, amigos, na vida profissional. E aí a Dani me perguntou, Fá, e quando o filho é abusivo com o pai ou com a mãe, e você não pode abandonar, você não pode sair dessa situação? Quando você está percebendo que existe uma relação abusiva e que você está sendo vítima de abuso numa relação com o filho, primeiro a gente precisa ver a idade do filho, né? Assim, tem muitas situações complexas aí que eu não vou ter como abordar, porque eu não tenho acesso, ou não vem ao caso nesse momento. Mas você precisa se perguntar quais são os seus limites, aonde está a sua dor, de que forma ele está te privando da sua paz. E o que você pode fazer para se relacionar com o teu filho ou com a tua filha de uma maneira que você estabeleça limites muito claros, onde essa cerca não seja ultrapassada e você não perca a sua paz. De que forma é esse abuso? Ele é moral? Ele é verbal? Ou ele é comportamental? Você entende? É físico? Se for um abuso físico, a gente precisa ver quem são as fontes de suporte que podem te ajudar a se defender. Por exemplo, eu vi outro dia acho que foi no YouTube, não sei, ou na rede social, um filho adulto batendo na mãe idosa num banco de praça. Cara, esse filho tem que sair da casa dela. A força policial tem que intervir. Né? Essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, em briga de mãe e filho não se mete a colher, lorota. Se a gente percebe que alguém tá agredindo fisicamente outro ser humano, principalmente se há uma relação de covardia, cara, a gente tem sim que se posicionar e não pode permitir, não. A gente tem sim que pedir socorro, chamar um segurança, chamar um policial e
e não permitir mesmo, porque senão a impunidade ela se estende, se amplia. Se tá acontecendo fora de casa, imagina dentro de casa o que pode acontecer. A gente precisa, sim, quanto mais pessoas entenderem o que gira em torno da complexidade de um relacionamento abusivo, quanto mais pessoas tiverem informação, quanto mais pessoas conseguirem se despir do julgamento, da justificativa do porquê isso acontece, da falta de acolhimento e de generosidade, e quanto menos a gente puder olhar para o nosso próprio umbigo na relação com a vítima e entender que a vítima se afastou da gente, por exemplo, quando é o caso de uma amiga tá passando por um relacionamento abusivo e tá se afastando da gente, que entender que isso não é pessoal contra a gente, não é porque ela não goste da gente, mas porque ela tá desesperada e completamente perdida de si mesma por conta dessa tortura emocional que ela tá vivendo, porque sim, é uma tortura emocional, uma manipulação emocional muito grande, mas a gente vai conseguir fazer com que essas histórias sejam cada vez mais raras. E, infelizmente, elas estão cada vez mais presentes. Eu acho, inclusive, porque as nossas relações pessoais estão mais fragilizadas e menos frequentes por conta da vida corrida, por conta das mídias sociais. Então a gente aprofunda menos as nossas relações, e aprofundando menos as nossas relações, a gente tem menos estrutura, a gente tem menos suporte e a gente fica mais refém e mais vulnerável. Até por conta disso, talvez a incidência de abuso moral e de toxicidade na relação esteja maior. Talvez porque a gente ande caindo muito nessa sacanagem de se comparar nas mídias sociais e de estar o tempo todo vendo a imagem da felicidade, o retrato do sucesso das outras pessoas e olhando para nossa vida e falando, nossa, mas eu não tenho essa vida. Reforce e fortaleça o discurso do abusador, que também tá te comparando com as pessoas como se o universo do outro fosse perfeito e o seu não. Entende? Então a gente precisa compensar. E o jeito de compensar isso é não julgando, acolhendo e se colocando à disposição da vítima com muito amor. Com um amor incondicional e sem julgar o porquê ela não saiu ou o porquê ela caiu nessa. Por favor, moçada, se vocês acham que alguma relação na vida de vocês possa ser abusiva, ou se vocês conhecem alguém que está passando por isso, vai lá no site www.fabianaguntovich.com, entra na aba Downloads, clique em relacionamento abusivo e baixa esse teste, esse PDF que ajuda muito, vai ajudar muito a pessoa a se identificar ou não na relação abusiva. E em contrapartida, tem os conselhos e os conceitos protetivos que ajudam não só a quem está numa relação abusiva, pode ajudar a pessoa a se fortalecer um pouquinho mais para sair, mas principalmente a gente tê-los muito firmes na nossa alma, na nossa vida, no nosso presente todos os dias. Eu acho que se eu e todo mundo, a gente devia ler esses conceitos e conselhos protetivos diariamente, que é para quando a gente se vê diante de uma tentativa de abuso em qualquer relação, a gente conseguir, pode parar. Comigo não. Eu sei que isso não é saudável e comigo você não vai fazer isso. Porque se a gente conseguir não permitir desde o início, o monstro não cresce. Entendeu? Moçada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem direct. Eu respondo a todas que eu puder. E compartilhem muito, porque a gente precisa desmistificar essa história de que a vítima é vítima porque quer, ou porque não sai porque não quer, caiu porque é trouxa, porque é fraca, ou porque não se ama. Não. Qualquer um de nós pode cair numa arapuca dessa. Ninguém tá salvo, porque o relacionamento abusivo, ele começa de um jeito muito, muito, muito sorrateiro. Ele é sorrateiro, essa é a palavra. Então, não se ache melhor que ninguém
que está passando por isso, que é vítima ou que foi vítima. Tenha compaixão, não julgue, ame incondicionalmente, que esse é o único caminho que pode verdadeiramente dar força para uma pessoa conseguir sair dessa. Combinado, amados? Amo vocês muito, muito, muito. E espero que cada vez menos a gente escute essas histórias. Mas que nunca ninguém se envergonhe por ter passado por isso. E eu vou falar, eu passei por um relacionamento abusivo. Eu fui vítima de um relacionamento abusivo na minha adolescência. E eu brinco com meu marido que eu falo que eu só casei com ele porque eu passei por um perrengue lascado um ano antes. Porque eu tinha certeza do que eu não queria. Porque senão talvez eu não tivesse dado valor para um cara bonzinho e que me amava e que não tinha uma montanha-russa emocional absurda. Entendeu? Então tudo é oportunidade de aprendizado e evolução. Mas a gente precisa olhar para isso com mais generosidade. Tá bom? Beijo, gente. E please, me mandem sobre o que vocês querem falar semana que vem. Adoro quando vocês me pedem. Tá bom? Vocês me ajudam muito. Beijinho, gente. Tchau, tchau.